E aí, vamos continuar aqui no nosso direito de família. Agora a gente vai analisar os alimentos. Eu gosto desse tema. Gosto. É um tema bem bacana. Todo mundo, eu acho que aqui é a tal da pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia. Todo mundo gosta de saber disso aqui. Tá? E aí, quando eu falo em alimentos, né, já vamos puxando aqui, eu sempre tento puxar um pouco a sardinha pro processo civil. Ação de alimentos. Ação de alimentos é para pedir, geralmente, mas eu tenho que lembrar que eu posso ter oferta, eu posso ter uma ação revisional e eu posso ter uma ação de exoneração. Exoneração, tá bom? Oferta, geralmente eu vou, o próprio nome fala, ofertar. Ofertar, eu quero pagar aqueles alimentos. Tá? Eu quero pagar aqueles alimentos. A revisional vai ser para majorar, ou vai ser para diminuir, sempre. E a exoneração para deixar de pagar, tá bom? E tem uma súmula extremamente importante do STJ que trata dessa exoneração de alimentos. É a súmula 385, tá? Ok? Lá do STJ, que diz que para haver o cancelamento dos alimentos, eu preciso de uma decisão judicial. Então, para que eu exonere os alimentos, eu preciso que haja uma sentença. Os alimentos, eles não vão ser cancelados automaticamente pelo simples fato da pessoa ter feito 18 anos. Não vão, cuidado com isso, tá? Isso é mito, é um dos mitos do direito, tá? Tem muita gente que não sabe disso e acaba fazendo o quê? Se estrepa. E depois tá aí, ó, com cumprimento de sentença, mandado de prisão por conta de que não pagou os alimentos por bobagem. Por bobagem, tá bom? Por besteirinha. Só porque aí tem que fazer. Por quê? Porque para ter, né, nessa ação de exoneração, na ação de exoneração, opa, oh meu Deus do céu, na ação de exoneração de alimentos, coloca eu não, é necessário e contraditório. É necessário o contraditório da outra parte. Tá bom? Certinho? Daqui a pouco a gente fala mais disso. Então, vamos seguir aqui. Os alimentos, via de regra, eles têm natureza, eles podem ser civis ou côngruos e podem ser ou necessários. Estes civis ou côngruos, eles têm essa característica que a gente entende de alimentos quando a gente fala de pensão alimentícia, que é para alimentação, moradia, lazer, vestimenta, etc. Tá? Então, ele vai ter que abranger todas as necessidades da pessoa como um todo.
Os necessários é a exceção, ok? A exceção. Confundem-se diretamente com a alimentação. Aqui é mais comum quando eu vou tratar de alimentos para ex-cônjuge, ou companheiro, tá? Quando eu estou falando de alimentos para ex-cônjuge ou para companheiro, eu não preciso que eles, eu não tenho a necessidade de que eles abarquem todas essas necessidades aqui, ó, de alimentação, de moradia, de lazer, de vestimenta e etc. Tá certo? Não preciso, ok? E a outra coisa também, o filho maior de 18 anos também pode receber os alimentos no sentido de alimentos necessários, tá? Pode ser que sim. O filho maior de 18 anos. Por que chama de necessário? Porque é o necessário para a sobrevivência dele. É o necessário para sua sobrevivência. Por isso que é necessário. Por isso que ele se chama de necessário. Tá certo? Não, que rabisqueira. Deixa eu apagar um pouco aqui essa tela. Tá bom? É por isso. Só fazendo essa diferenciação aqui, dando essa explicaçãozinha aqui. Esse tema eu adoro. Eu adoro. Olha, quando vocês forem advogados, que tá quase, e vocês forem fazer uma ação de alimentos, gente, lembra de mim, porque eu adoro fazer. Olha, tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. É divórcio e pensão alimentícia. Ai, eu amo. Tá? Adoro ação de direito de família. Para mim são as melhores. Tem gente que não gosta não. Eu me divirto. Eu me divirto fazendo. Um dos melhores casos que eu já atuei na minha vida foi uma revisional de alimentos. Tá? Os alimentos também eles podem ser legítimos quando decorrem de uma relação de família. Eles podem ser convencionais voluntários, porque eles vão decorrer de uma livre manifestação do devedor. A pessoa não é obrigada a pagar aqueles alimentos. Ela paga porque ela quer. É uma tia que quer pagar para o sobrinho, tá? É um padrasto que quer pagar para o enteado. Ele não tem qualquer obrigação de pagar aqueles alimentos, mas ele faz porque ele quer. Ele faz porque ele gosta. Ele faz porque ele é deliberado dele, é uma vontade dele, é voluntário. E não é possível sua exigibilidade de forma judicial. Que quer dizer aqui, não é possível eu fazer uma eventual ação de alimentos e, por conseguinte, não posso fazer ali um cumprimento de sentença, isso aqui a gente vai ver lá em processo civil, de alimentos ou, né, uma ação de execução de alimentos. Aqui está no 528 do CPC e aqui está no 911 também do CPC, tá? Eles podem ser ressarcitórios. Os alimentos podem ser também ressarcitórios, reparatórios, também chamados de indenizatórios. Então, eles vão decorrer de uma indenização, de uma responsabilidade civil, de algo que eu fiz, que gerei prejuízo de outra pessoa para outra pessoa e fixou a título de indenização, tá? Não tem nada a ver com direito de família aqui, mas nada a ver mesmo. Aqui é uma questão de responsabilidade civil com indenização em prestação periódica. Então, além de pagar ali uma eventual indenização de perdas e danos, um dano material, um dano moral e um dano estético, eu ainda posso ser condenado a pagar alimentos, tá? No caso de homicídio,
Estou falando de Código Civil, e o Código Civil, ó, trazendo homicídio. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Ou seja, se a vítima foi vítima de homicídio, a pessoa que matou ali, o criminoso, no caso de homicídio, a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, ou seja, né, levando-se em conta, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia. Então, a pessoa que cometeu o homicídio pode ser condenada também a prestar este tipo de alimentos. Quando a indenização, agora CPC, quando a indenização por ato ilícito, que é exatamente esse, os reparatórios ou os indenizatórios, incluir prestação de alimentos, aqui, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão, tá? Caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. O executado é a pessoa que deve. E o exequente é a pessoa que está cobrando. Ok? Os alimentos podem ser provisórios. Os alimentos podem ser provisórios. E esses alimentos provisórios eu encontro lá no artigo 4º da Lei de Alimentos. A Lei de Alimentos é a Lei 5478/68. Ok? Certinho? 5478/68. Nesse artigo 4º, só uma coisa aqui. Os alimentos provisórios, eles têm natureza... Você tá aqui. Natureza de tutela provisória. Eles têm natureza de tutela provisória. Por que eles têm natureza de tutela provisória? Porque eles vão adiantar para mim, agora no começo da relação, tá aqui minha petição inicial. Gente, o que é esse control aqui nessa mesa? Minha petição inicial tá aqui, ó. Minha petição inicial de alimentos. E aqui a sentença, que eu quero a condenação. E eu acabei de distribuir minha petição inicial. Eu não posso esperar, supondo que essa ação aqui dure 2 anos. Como é que eu vou ficar 2 anos para esperar sair uma sentença? E eu preciso dessa pensão alimentícia agora. Eu não tenho como esperar, porque eu preciso, tem conta para pagar, tem aluguel para pagar, tem mercado para fazer, tem remédio para pagar. A criança tá lá, tá? A criança tá ali. Como é que eu espero 2 anos para cuidar dessa criança? É escola para pagar, é creche, é roupa. Tá? Então, eu não posso esperar 2 anos. Então, é por isso que desde já, aqui na petição inicial, eu vou demonstrar aqui nos meus alimentos provisórios 2 coisas. Eu vou demonstrar o vínculo com a minha necessidade de receber. Eu demonstro o vínculo e a necessidade de receber. Que vínculo? O vínculo que tem o autor da ação... O autor da ação de alimentos. O autor da ação de alimentos, que vai ser aqui, no caso, no exemplo que eu estou usando, a criança, com o réu, que é o pai. Que vínculo é esse que eu vou utilizar? Gente, certidão de nascimento? Certidão de nascimento, é esse o vínculo, mais a necessidade. Como é que eu vou demonstrar a necessidade? Necessidade da criança é presumida. Necessidade do menor de idade é presumida. No entanto, eu preciso demonstrar. Para fins de quê? De quantificar, porque eu preciso quantificar. Porque os alimentos, eles também podem ser, não acho que não está escrito aqui, mas eles podem também ser pagos em pecúnia, e podem também ser pagos in natura.
In pecúnia é din-din. In natura é quando o pai paga a escola, o pai paga o inglês, o pai paga o futebol, o pai vai pagando as coisas lá do menino, tá? Então, isso aqui basicamente. Mas, voltando aqui a um exemplo. Os alimentos provisórios, eles vão ser fixados aqui no começo do meu processo. Bem aqui no comecinho. Tá? Não, eu quero essa caneta preta não. Quero vermelha, eu quero mais fininha. Volta. Tá? Vai ser bem aqui no processo. Bem aqui no começo, no início do processo. Então, o juiz vai decidir os provisórios aqui, ó. Os provisórios. Que aí eu vou recebendo no decorrer do processo até chegar na sentença. Senão, a criança vai morrer de fome. Vai ser despejada, não vai ter onde morar, não vai ter dinheiro para pagar remédio, não vai ter dinheiro para pagar escola, não vai ter dinheiro para nada. Tá? Só para lembrar aí, só para situar vocês aí nesta situação. Apaguei aqui sem querer a lei de alimentos. Eu vou escrever de novo. Lei de alimentos é a lei 5478/68. Essa é a lei de alimentos, tá? Então, essa é a ideia dos alimentos provisórios. Tem natureza, vou te contar, viu? Tem hora que minha letra sai uma benção. Natureza de tutela de urgência. E as tutelas de urgência, a gente vai ver lá em processo civil, estão lá previstas no artigo 300. Já os alimentos definitivos, eles são fixados na sentença em ação de alimentos, ou seja, em ação de alimentos em que eu pedi os alimentos, ou em outra ação, pode ser uma ação de divórcio, pode ser uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, tá? Podem ser várias ações em que os alimentos também veio aí no meio, no embalo dos pedidos, que teve ali o pedido de alimentos cumulado. É possível, plenamente possível, inclusive bem comum na prática aqui no nosso dia a dia aqui da advocacia, tá? Você cumular uma ação de divórcio, por exemplo, com alimentos. Então, numa hipótese assim, dada pela sentença, eu posso ter uma sentença fixando os alimentos em definitivo. Só que aí tem que lembrar que esses alimentos em definitivo, eles podem ser revistos, tá? Ainda que tenha sido uma sentença definitiva, pode sim ajuizar uma ação para rever o valor. Tá bom? Pode sim ajuizar uma ação para rever esse valor. Os alimentos, eles também são impenhoráveis. Eles não são passíveis de penhora. Os alimentos, eles não são passíveis de penhora. Não são passíveis de penhora. Você não pode penhorar estes alimentos. Não pode penhorar os alimentos. Não pode penhorar os alimentos, tá? A regra é essa. Só que sobre este assunto eu vou continuar ali no próximo bloco, tá bom? Até já!